a máxima do comercial, né, a lição do comercial era: você não pode fazer tudo, mas você pode fazer tudo que você pode. Mas faça tudo que você pode fazer. E na nossa caminhada cristã, às vezes a gente se vê numa incógnita. A gente espera a gente estar pronto, a gente espera a gente estar santificado, a gente espera a gente ter abandonado tal prática, para a gente poder se empenhar de verdade. A gente espera a gente estar pronto para ser pai, e se você esperar, você nunca vai ser pai. Você nunca vai ter aquela sensação de é agora, nunca. Pelo menos pelos homens eu tenho certeza que eu estou falando isso. Se o cara esperar assim aquele tempo, ele vai falar: tô pronto para ser. Nunca chega. E Salomão fala sobre isso, né? Ele fala que se a gente esperar pelo vento para plantar, a gente não vai colher nunca. Mas ele faz como forma de pergunta, né? Quem espera pelo vento para semear, quando colherá? E a gente vai passear um pouco sobre os eu sou de Jesus. O livro de João, ele fala, me parece que são 7, se não me engano, eu sou. E eu queria me ater mais a esse eu sou que Jesus vai falar aqui. Diz o seguinte, o versículo 17. Chegando, pois, Jesus já achou que havia 4 dias que estava na sepultura. A gente está falando sobre Lázaro, o amigo de Jesus. Show? Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estados. Eu acredito que seja coisa de 2,5 km, 3 km. Uma bobaginha, uma bobeirinha. Uma via expressa estava lá. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria, porque Lázaro havia falecido. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha saindo-lhe ao encontro, Jesus estava chegando na cidade, porém ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta ao Senhor Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora também sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. E Marta, ao que Marta lhe respondeu: eu sei que há de ressuscitar no dia da ressurreição. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive sem crer em mim e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? E disse-lhe ela: sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu, e chamando em segredo Maria, a sua irmã, dizendo: o mestre está cá, e ele te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se e foi ter com ele, pois Jesus ainda não havia chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Jesus ficou esperando lá de fora. Vendo, pois, Jesus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-no, dizendo: vai ao sepulcro chorar ali. Foi chorar pelo irmão falecido. Tendo, pois, chegado onde Jesus estava e vendo-o, lançou-se-lhe aos pés e disse: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham. Moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem ver. E é o menor versículo da Bíblia aí, né? Jesus chorou. Disseram-lhe, pois, os judeus: vede como amava. E alguns disseram: não podia, essa é boa, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna que tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, na pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. E também sei que me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao derredor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em grande voz: Lázaro, vem para fora! O defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o rosto envolto num lençol. Disse-lhe Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Até aqui. Velha de guerra, velha conhecida. Eu gosto muito de um escritor chamado Max Lucado, que eu lia muito na minha adolescência. E a Bíblia, às vezes, quando ela conta determinadas histórias, aparece um pouco vaga. E o Max Lucado, ele tem um dom. Ele meio que vai preenchendo aquelas lacunas da história.
E nos livros dele, que segundo o que eu imagino, eu acho que é o melhor livro dele, chama O Vinho Deve nas Tormentas. Aí ele faz essa narrativa do Lázaro, porque ele cria uma caricatura, ele cria uma história, e na história tem um julgamento. E nesse julgamento é um julgamento de adoção. E Deus está querendo fazer uma adoção, Deus está querendo adotar um filho. E esse filho somos nós. Aí ele chama algumas testemunhas para testemunhar o porquê que Deus poderia ser o pai adotivo desse menor que somos nós. Aí ele narra um pouquinho da história de Lázaro. Aí Lázaro vem sendo interrogado pelo promotor, né? Aí ele começa a interrogar: você conhece Jesus? Conheço. Aí muito meu amigo. Ele ia muito na minha casa. Ele começa, né? Como é que era o seu relacionamento com Jesus? Meu relacionamento era muito bom, coisa e tal. E ele fala: mas o que aconteceu com você? Aí Lázaro começa a narrar: não, que eu tinha um problema de saúde. E às vezes meu coração palpitava muito. E aí a minha saúde começou a piorar uns determinados dias. E chegou a um ponto que eu estava carregando água e meu coração começou a palpitar muito. E aí eu não perdi as forças. Aí Lázaro dizendo, né, que foi para que as irmãs dele levaram para casa e mandaram chamar Jesus. Se você pegar lá para ler o capítulo 11 de João, diz que Marta e Maria mandaram chamar Jesus. E Jesus demora 4 dias, depois do defunto falecer. Teoricamente, quando você vê aqui o fariseu questionando, o cara dava vista aos cegos, o cara curava, por que ele não foi lá curar o amigo dele? Por que ele não foi lá impedir que o amigo dele morresse? E essa é a pergunta que vai vigorar para a gente até o final da nossa curta reflexão. Mas o fato é que, aí, segundo a narrativa dele, é muito interessante, que ele vai contando como se fosse a última noite de Lázaro, né? Aí Lázaro fala que ele acordou de noite, ele estava suando frio, ele não estava se sentindo bem, que já há alguns dias a doença estava afetando ele demais. Aí Lázaro contando, né, que a irmã dele, quando ele acordou de madrugada com palpitação, a irmã dele pega na mão dele assim, aí esfrega a mão no peito dele e fala: Lázaro, fica calmo, Jesus já está vindo. Aí o promotor pergunta: Jesus veio? Ele fala: não, Jesus não veio. E pergunta, né, quando Jesus foi chamado para aplacar o seu sofrimento, Jesus veio? Fala: não, Jesus não veio. Aí ele fala que naquele momento ele começou a sentir uma pontada muito grande no coração, uma dor muito grande. Aí o promotor pergunta: Jesus veio? Não, Jesus não veio. Aí ele narra que naquele momento ele sentiu uma paz. Que naquele momento ele sente uma paz e ele descansa. E ele passou por tudo aquilo por quê? Porque Jesus não veio. Porque ele clamou em oração, eles chamaram Jesus, Jesus era amigo. Jesus frequentava a casa, Jesus sentava à mesa e Jesus não veio. E aí eu fico pensando, essa é uma dúvida, né? Essa é uma questão de todos nós. É uma dúvida daquele tempo, mas é uma dúvida contemporânea. Porque às vezes parece que Jesus não vem, né? Porque às vezes a gente chama, a gente clama e parece que ele não vem. E às vezes uma coisa ruim acaba suscitando, né? E quando Jesus vem, conforme a gente leu na narrativa aqui do evangelista João, Lázaro já estava morto. E aí a irmã, né? A Cintia estava contando das irmãs dela aqui, né? A mais calma e a mais afobada, a que quase quebrou o banco e a outra que chegou para apaziguar, né? E a irmã de Jesus, que era aquela que quebrava o banco, chega e fala: pô, se tu tivesse vindo, meu irmão não tinha morrido. E Jesus dá aquela palavra meio... Sabe quando Jesus pergunta para o cego o que ele queria, como cachorro para cego, como diz o Paulo Duarte? Pô, não quero ver, né? Caramba. E Jesus faz aquela pergunta: não, mas aí seu irmão vai ressuscitar. Eu falo: eu sei, né, pô? Eu sei que ele vai ressuscitar no dia da ressurreição. E Jesus lança essa pedra, Jesus, isso é um soco no estômago, principalmente da nossa religiosidade. Jesus fala: não, ó, eu sou a ressurreição. O dia da ressurreição era uma crença de parte do povo judeu. Parte do povo judeu acreditava que um dia o Senhor viria e ressuscitaria todos aqueles, dos mortos e dos vivos. Todos ouviriam a voz de Deus. Só que o que Jesus diz para ela? Ele fala assim: ó, não tem o dia que Jesus está insinuando, não tem o dia da ressurreição que vocês estão esperando? Não tem aquele dia que vocês esperam, que vocês aguardam, que vamos ouvir a voz de Deus? Tem. Então, esse dia que vocês esperam é uma quarta-feira de cinza se eu não estiver lá. É mais ou menos como o céu. A gente vê muitas descrições do céu, né? O céu é um lugar onde os rios são de cristal, onde as ruas são de ouro, mas o céu só é o céu porque Jesus está lá. Hoje, inclusive, até passou uma canção dos Adventistas que eu gosto muito,
que fala que o céu é Jesus. E se eu invocar Jesus aqui, o céu vem e é aqui. O céu é Jesus e é onde ele está, ali que é o céu. Então o céu deixa de ser um lugar onde tem luz de ouro, onde tem mar de cristal, onde não há lágrima, onde não há dor. O céu se torna a presença de Jesus. E quando Jesus clama para si isso, ele fala, o dia da ressurreição que você está esperando sou eu. O dia da ressurreição só acontece se eu estiver lá. E esse é um dos tantos eu sou que Jesus clama, que João descreve no livro de João. Vamos a outros. Jesus diz o seguinte, eu sou a ressurreição, acabou de dizer aqui para Lázaro. Jesus diz mais o seguinte, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não diz que eu sou um caminho. Muitos caminhos levam a César, né? Tem esse ditado, né? Hoje em dia a gente ouve todos os caminhos levam a Deus. E Jesus pega todas essas teorias e joga no lixo. Não, o caminho para os judeus era as 600 e poucas leis de Moisés. Não. Jesus não diz, eu sou o caminho. Eu sou o caminho a ser percorrido. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Não só a ressurreição. Jesus também é a vida. Jesus diz mais, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão a ser comido. E eu fico imaginando, nesses todos eu sou de Jesus, eu sou a luz do mundo. Quem vê a mim não andará em trevas. Eu sou a água da vida. Entre todos esses eu sou de Jesus, eu fico imaginando que nenhum desses a gente pode ser. Pô, Jabes é a luz do mundo? A Cíntia ser o pão da vida? Eu ser a ressurreição, eu tomar para a morte do que para a ressurreição. E eu fico imaginando o quanto a gente não pode ser determinadas coisas. E eu fico pensando o quanto Jesus provocou de escândalo quando ele evocou para si essas coisas. Porque tudo isso eram coisas abstratas. Pô, a verdade é uma coisa abstrata. Hoje em dia a gente até ouve muito, né? A sua verdade e a minha verdade. É como se... hoje em dia muita coisa hoje em dia que não tinha sentido antigamente passa a ter sentido, né? E isso é uma das coisas. Quando alguém diz a minha verdade ou sua verdade, ele acha que ele está falando a verdade, mas o que ele está querendo dizer é a minha opinião e a sua opinião, e é isso. E a sua opinião em vista da verdade não conta de absolutamente nada. Porque quando Jesus invoca para si, a verdade deixa de ser um conceito, a verdade passa a ser uma pessoa. E é isso que Jesus faz. Eu procurei essa palavra no dicionário e não achei. Mas o que Jesus faz, ele está literalizando algo que não é literal. A luz é uma coisa abstrata. Jesus está dizendo, não, a luz sou eu. O pão da vida, quando Jesus é tentado, o que ele diz? Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, a palavra que procede da boca de Deus era o pão. E Jesus estava dizendo, não, o pão sou eu. Jesus estava literalizando, ele estava materializando, ele estava encarnando todas as coisas que para os religiosos e às vezes para a gente é abstrato. Igual quando a mulher tira água do poço, que ele fala que ele era água. Eu sou a água. Eu sou a água da vida. Não, tá entendendo. E Jesus, mas entenda o seguinte, olha como é que Jesus está fazendo o samba lá do afrodescendente com um transtorno mental. Para não falar o samba do crioulo doido. Olha o que Jesus estava fazendo. Jesus estava dizendo, Jesus estava encarnando essas coisas. Que pra gente é uma coisa impossível. Porque a gente não pode fazer milagre. Mas em contrapartida, nós como, se nos dizemos cristãos, somos discípulos de Jesus. E os discípulos de Jesus são o quê? Pequenos cristos. E Jesus nos chama para quê? Para andar segundo as pesaduras dele. Para buscar ser como ele. Não é isso que o Paulo fala? O Paulo fala assim, me imitem, porque eu estou imitando a Cristo. Eu acho que o Paulo foi bem ousado nessa afirmação. Eu acho que ele foi bem. Se eu fosse ele, eu diria, me imitem no que eu estou imitando a Cristo. Mas o Paulo, acho que ele estava bem seguro, ele devia estar no fim de carreira, já devia estar naquela do, acabei a carreira, guardei a fé, e ele manda essa. Mas o fato é que a relação do discípulo e do mestre é essa. É você ser o máximo possível parecido com o seu mestre. Eu já falei aqui uma vez, eu treinava karatê com um rico, que veio aqui pregar pra gente. O rico é um neguinho desse tamanho. Só que o rico tem uma velocidade que... Irmão, nunca consegui encostar a mão no rico. E o que eu imaginava sempre nos treinos? Eu falava, cara, eu desse tamanho, se eu tiver metade da velocidade do rico, ninguém me pega. Porque a tendência é que os caras do meu tamanho sejam lentos. E quanto mais forte o cara for, mais lento ele vai ser.
Ou seja, a minha expectativa com relação ao discípulo do karatê do rico era ser pelo menos próximo com a velocidade do rico. Mas quando a gente lê essas encarnações de Jesus, a gente vê que essas coisas são intocáveis pra gente. A gente vê que essas coisas são impossíveis da gente alcançar. Por quê? Porque a gente não pode fazer milagre. A gente não pode fazer milagre. Só que, às vezes, tem situações na vida que a pessoa está em treva. E às vezes uma palavra que você der direciona ela. Sabe, você não precisa ser uma luz que era abstrata e se tornou real. Você às vezes só precisa se permitir ser um canal que Deus usa para abençoar a vida daquela pessoa. A gente tem um casal que frequentava aqui em casa há muito tempo. Aí, semana passada, acho que eles vieram aqui. Aí, ontem, no meu aniversário, eles vieram aqui. E sabe assim, eu senti uma alegria neles de estar vindo aqui de novo. De estar participando de comunhão com a gente, estar junto com a gente. Assim que eu percebi que no momento de dificuldade que eles estão tendo, familiar, os pais estão com problema de saúde, eu senti assim que a gente foi meio que uma luz, que a gente foi um farol. Apesar, como o Lucas pregou aqui, que eu nunca vou esquecer, apesar de quem eu sou. Apesar de quem nós somos. Uma funcionária da Gleice, acho que foi no aniversário de Gleice, né? Eu falei um pouco sobre ansiedade, sobre você depositar sobre Deus a sua ansiedade, sobre você viver o dia de hoje, pra você não viver sob expectativa do dia seguinte. E assim, aí preguei, aquilo passou. Aí teve um dia que ela mandou um áudio pra Gleice, e ela é mega ansiosa, né? Ela tem, como é que fala assim, a pessoa falando, chega a ser um transtorno de ansiedade, né? Mas ela é muito ansiosa. Aí eu ouvi um dia ela falando com Gleice, ela mandou um áudio pra Gleice, falando que ela estava muito ansiosa, que ela estava assim, pensando que ia ter uma crise de ansiedade. Aí ela lembrou da pregação. Falei, caraca, um merda igual a mim, no momento que ela precisou de uma luz, alguma coisa que saiu da minha boca foi uma luz para ela. Sabe, às vezes a gente não vai conseguir ser, sabe, o pão que cai do céu para uma pessoa. Às vezes você pode ser a cesta básica que você leva, uma migalha que leva para a pessoa. Porque a gente sempre imagina as coisas no macro. A gente sempre imagina a gente fazendo algo para Deus no nosso máximo potencial. E aí a gente volta lá no Salomão. Que se a gente esperar o vento para a gente plantar, a gente nunca vai colher. Não tem clímax espiritual, não tem máximo espiritual. O momento da gente tentar reencarnar, a gente tentar encarnar de verdade do Evangelho é hoje. Não espere ser do nível que Jesus foi. Mas para uma pessoa que você fizer um bem, você faz a diferença. Para uma pessoa que você se propuser a ser a resposta de uma oração, isso para essa pessoa faz a diferença. Eu nunca vou esquecer disso que eu li lá do nosso querido pastor Caio Maluquinho, que hoje ele tá meio virado, mas eu nunca vou esquecer do convite dele. Seja uma oração, seja a resposta de uma oração, seja uma oração respondida. E a maioria das vezes, gente, isso não vai vir com um milagre. A maioria das vezes isso não vai vir com um discurso religioso, não vai vir com uma pregação emocionante. A maioria das vezes isso vai vir com uma atitude natural, que você vai permitir que o Espírito Santo, sabe, flua de dentro de você. Ao ponto que a gente vai lembrar lá da mensagem de Jesus. Você me deu alimentou, você me vestiu, você me deu de beber. E o justo vai dizer, mas quando te fizemos isso? Porque a maioria das vezes quando a gente espera estar pronto para alguma coisa, normalmente a gente vai fazer aquilo, sabe, por alguma coisa que a gente acha que é, por alguma coisa que acha que é nosso. Alguma coisa que acha que provém da gente. Agora, quando a gente se permite ser instrumento de Deus no chão da vida, de forma natural, nas situações do transcorrer da vida normal, é que isso conta como um ato de justiça pra gente. Quando a gente não tenta se auto-justificar, quando a gente não tenta fazer para Deus alguma coisa como que a gente estivesse trocando, como se a gente estivesse barganhando, como se a gente estivesse dizendo para Deus, olha como é que eu sou bonzinho, eu mereço uma estrelinha na testa. Porque a maioria das vezes a gente faz isso. E não vou censurar, porque a maioria de nós foi ensinado assim também. Se eu oferecer dinheiro,
O devorador, o gafanhoto não come minha finança. Se eu oferecer louvor, Deus vai me amar mais. Se eu oferecer orações, Deus vai me amar mais. Eu gosto muito do Mark Driscoll. É um pregador que hoje em dia tem. A maioria dos pregadores que eu gosto tem problema, né? Eu não sei, acho que eu tenho um fetiche por pregadores caídos. E aí tem uma mensagem que ele diz, ele fala, mas vocês imaginam se eu chego para minha filha e falo, e dou para ela uma lista de tarefas. Olha, você não pode bagunçar seu quarto, você não pode andar descalça, você não pode fazer essas coisas. E você tem que fazer, você tem que guardar seus brinquedos, você tem que obedecer ao papai, você tem que obedecer à mamãe. E eu mostro para ela essas duas listas. E digo para ela, olha, se você não cumprir essas coisas, o papai não vai te amar. Mas se você cumprir essas coisas, o papai vai te amar. E a ilustração dele, você imagina como se Deus fosse esse pai. E muitas das vezes a gente imagina. Está condicionando o amor. Né? A gente acha que Deus vai amar a gente porque a gente faz coisas. E a gente acha que Deus vai deixar de amar a gente porque a gente faz coisas. Quando Deus nos ama da mesma maneira que se ama seu filho. Você ama seu filho lá se formando, com aquela beca, com um chapéuzão, e você ama ele atrás das grades porque ele cometeu um erro. O seu amor é o mesmo. A sua energia pode ser diferente. A sua atitude pode ser diferente, mas o seu amor é sempre o mesmo. É sempre o mesmo. Então, sabe, não acha que você vai se aprontar, vai se santificar e vai fazer as coisas para receber uma estrelinha na testa. Se permita durante a vida ser essa resposta de oração. Olhe para você mesmo, sabe, você pode não ser a água da vida, mas talvez você seja a única água que alguém tem para beber naquele momento. E isso pode se materializar das maneiras mais simples possíveis. Através de um abraço, através de uma ligação, através de você se importar, através de um obrigado. Sabe, a materialização Jesus comissiona os discípulos lá em Lucas 9, ele fala, vocês vão, aí fala, vocês vão orar, vocês vão expulsar demônio, vocês vão pintar o set espiritual. Ele diz o seguinte, aquele que der para vocês um copo d'água vai estar fazendo a vontade de Deus. Aqueles que der para vocês de beber vai estar fazendo a vontade do Pai. E quando a gente olha para esses eu sou de Jesus, que são inalcançáveis para a gente, a gente fica esperando estar pronto para fazer alguma coisa. A gente fica esperando poder mudar o mundo, a gente fica esperando poder fazer tudo. E aí, para encerrar como a gente começou, você não pode fazer tudo. Mas faz pelo menos tudo que você pode. Você não pode ajudar todo mundo, mas ajuda pelo menos quem você pode ajudar. Você não pode alimentar todos, mas pelo menos dá de comer alguém que precisa, uma pessoa. Para de esperar estar pronto. Para de esperar ser água. Para de esperar ser alguma coisa que você não vai ser. E se dispõe para ser o que você pode ser agora, porque o momento também é esse. O momento é agora, o momento é hoje. Sabe, eu estava pensando aqui, a Joyce veio aqui pedir biscoito. Pô, tô no meio da oração, no maior vibe aqui, no maior mover, pô. Vou parar para dar biscoito na Joyce? E às vezes eu fico imaginando se Deus está através da Joyce falando assim, ó, para o que você está fazendo e me alimenta. Para o que você está fazendo e me dá atenção. Para o que você está fazendo e me dá um abraço. E às vezes a gente perde essa sensibilidade. Às vezes a gente foi tão moldado pela nossa mentalidade religiosa, e um milhão de vezes eu vou falar isso. A espiritualidade, o evangelho pode ser vivido em qualquer ambiente religioso. Mas às vezes é nosso coração, às vezes a nossa mente, o nosso entendimento, ele está adoecido, sabe? Por esses estigmas de eu vou estar pronto, fazer a vontade de Deus é tudo que eu faço para a igreja. E na maioria das vezes nem é. Na maioria das vezes nem é. Na maioria das vezes é dar atenção para esses talibã aí, é educar eles, é dar um abraço neles, é dar uma rosquinha para eles. E nessa a gente está fazendo a vontade do Pai. Amém, pessoal? Eu ouvi uma vez